eu vou começar um vídeo aqui, tá? Gravando para vocês uma explicação da parte teórica dos polinômios interpoladores, tá? Ou do método de interpolação polinomial, certo? Vocês devem ter percebido que o Teams a gente não está conseguindo conectar o Teams. Eu subi um vídeo que foi dessa aula que eu passei na tarde de hoje, que eu tenho essa disciplina, essa turma na tarde de hoje, mas eu não consegui, não está dando para acessar, né? Eu queria também tentar baixar aquele vídeo e botar no YouTube para que vocês consigam assistir, mas não está dando certo. Mas ainda bem que a gente tem a parte prática lá já pronta para que vocês assistam, tá? Então nós vamos tentar, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar um pouco da teoria nesse vídeo, que é um PDF, né, apresentação narrada, praticamente, e aí já vou subir isso no YouTube, tá, e botar esse vídeo, logo já vou botar esse vídeo no Moodle aqui, para que vocês assistam ele como algo anterior à aula prática, ou posterior, tá? É bem tranquilo, por sorte a gente tem um conteúdo que é bem mais direto, que é o conteúdo da interpolação polinomial, tá? Inclusive a gente já comentou sobre a interpolação polinomial. Na semana passada, há 2 semanas, né, nós falamos sobre ajuste de curvas e na verdade interpolação polinomial é um tipo do ajuste de curvas. Só que lembra que quando a gente falou em ajuste de curvas, a gente tinha que, dado uma quantidade de pontos, a gente tinha que achar uma curva que melhor se ajustava a esses pontos. E não necessariamente a curva deveria passar por cima dos pontos, né? A gente podia ter uma aproximação. Inclusive a gente buscava a melhor aproximação possível, né? Que no caso era algo relacionado a minimizar o erro daquela função. Por isso que era o método dos mínimos quadrados, né? A gente minimizava a função do erro quadrado. Aqui não, aqui a gente quer uma curva que passe exatamente por cima dos pontos. Tá? Então, dado uma quantidade de pontos x e y, a gente quer algo que passe em cima exatamente do ponto e não aproxime o ponto. Tá bom? Então essa é a grande diferença, né? Aqui o polinômio, e no caso a gente vai sempre escolher polinômio, o polinômio ele vai passar exatamente por cima dos pontos dados. Tá? E o objetivo com a interpolação polinomial é tu, dado uma quantidade de pontos e a gente encontrar um polinômio que passa por esses pontos, a gente tentar analisar, né, prever alguns valores ou estimar alguns valores dentro do domínio daqueles pontos dados, tá bom? Então, como a gente está falando em polinômio, né, polinômios são polinômios que têm uma certa ordem, tá? E a ordem dos polinômios que a gente vai trabalhar sempre está relacionada com a quantidade de pontos que nos for fornecido. Por exemplo, se eu tiver aqui, deixa eu pegar a corzinha aqui, se eu tiver aqui 2 pontos, né, que nem nessa primeira figura aqui, se for me dado 2 pontos, certo? Para cada 2 pontos existe uma reta que passa por esses 2 pontos, e uma reta é um polinômio de grau 1. Então, no caso aqui, eu vou ter um polinômio de grau 1 que vai, ou melhor, uma reta, certo? Que é um polinômio de grau 1 que vai unir os 2 pontos fornecidos. E o nosso objetivo vai ser encontrar esses coeficientes. Ó, se eu sei que o polinômio é uma reta, eu vou encontrar esses coeficientes aqui. Tá? Agora, por exemplo, se eu tenho 3 pontos, um polinômio de grau 2, ou de segunda ordem, que vai melhor estimar esses pontos. E percebam que as curvas aqui, ó, passam exatamente em cima do ponto. Já se eu tenho 4 pontos, eu vou para um polinômio de terceira ordem, ou de grau 3. 5 pontos, eu vou para um polinômio de quarta ordem, tá? Ou grau 4. Então, se eu tenho n pontos, eu vou sempre procurar um polinômio de grau n-1. O grau é sempre uma unidade inferior à quantidade de pontos que eu tenho. Esses vão ser os melhores polinômios que ajustam esses pontos dados, tá? A interpolação polinomial, pessoal, ela não deixa de ser um ajuste de curvas, porém é uma interpolação, é algo que envolve um número, que envolve não uma aproximação, um valor exato. E para que a gente faz isso? Então, por exemplo, se eu tenho nessa segunda figura, né, se me for dado esses 3 pontos, certo? E eu consigo estimar o polinômio que passa por esses 3 pontos, eu posso, por exemplo, descobrir qual é o valor dessa função para um x qualquer aqui, ó, para esse valor de x aqui, certo? Que eu não tenho, né, porque não foi dado pelo ponto, mas através da interpolação eu consigo descobrir qual é o valor do y para esse x que eu quero, que é um x coberto pelo polinômio, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente vai usar os polinômios interpoladores de Lagrange.
Os polinômios interpoladores de Lagrange nada mais é do que obter os coeficientes do nosso polinômio, tá, através de uma média ponderada dos valores que são fornecidos para mim. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho dois valores fornecidos, os pontos x1, y1 e x2, y2 que estão aqui, certo? Eu vou criar uma média ponderada, então qualquer ponto interno, ou seja, qualquer ponto entre esses dois pontos rosas vai ser obtido de que maneira? Através dessa fórmula aqui, que nada mais é do que uma média ponderada das distâncias do ponto que eu quero estimar, tá? Que é o ponto xy, com relação aos pontos fornecidos x1, y1, x2, y2. Tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula, tá? Esse aqui não é necessariamente o polinômio interpolador, né? Isso aqui é só uma maneira para a gente encontrar esse polinômio. E as duas informações que eu não conheço aqui são os coeficientes A1 e A2. Mas quando eu pego essa fórmula e substituo nos dois pontos dados, ou seja, nos valores y1 e y2 que eu conheço porque foram dados, eu consigo isolar esses valores e encontrar aqui os meus coeficientes. E aí, com isso, eu consigo encontrar o polinômio interpolador. Tá? Esse aqui seria o meu polinômio interpolador. Tá? Isso aqui tudo foi obtido isolando esses coeficientes aqui. Né? Aqui percebam que eu vou ter um x1 menos x1, então esse cara aqui é zero. Aqui embaixo eu vou ter um x2 menos x2, esse cara também é zero. E essa estratégia, tá, gente? Essa estratégia ela vai ser estendida para qualquer polinômio, ou melhor, para qualquer quantidade de pontos que eu tenho. Nesse caso aqui são 2 pontos, mas por exemplo, se eu tiver 3 pontos, eu vou usar a mesma ideia de média ponderada, só que aí a minha fórmula vai ser um pouco maior, porque as distâncias são relativas a 3 pontos, certo? Mas eu vou em busca de coeficientes, tá? Esses valores de coeficientes aqui, tá bom? E esses coeficientes, eles dependem de x, tá, pessoal? São valores que dependem de x. Então, quando a gente generaliza isso para uma quantidade n de pontos, então se for fornecido para mim n pontos, eu vou ter um polinômio de ordem n menos 1, tá? E esse polinômio vai ser dado por esta fórmula generalizada que está aqui embaixo, que é um somatório de um termo li, que depende de x, vezes o yi. O yi são os dados fornecidos para mim, e o li vai ser obtido por essa fórmula aqui embaixo, que é um produtório, tá, gente? Qual é a diferença do somatório para o produtório? O produtório é um produto dos termos, enquanto o somatório é uma soma dos termos. Então, aqui eu tenho um produtório, tá, do j variando de 1 até n. O j é exatamente a quantidade de pontos que eu tenho, né? Ele varia dentro da quantidade de pontos que a gente tem. Só que eu desconsidero o índice que for igual ao i. Observem que eu estou calculando isso, ó, esse produtório para cada li, né? Então o i aqui está fixado. Então, por exemplo, se o i é 1, quando eu for calcular a L1, né, em algum momento eu vou calcular a L1, o meu j não pode ser igual a 1. Então o meu j vai começar no 2 e não no 1. Então é uma variação do 2 até o n, onde n é a minha quantidade de pontos. E observem que na fórmula do produtório aqui, ó, esse termo aqui é fixo, é o xi, né, e o meu i está fixo. Os termos que variam são o que envolvem j, esse e esse. Tá? Agora, por exemplo, se eu for calcular o L2, tá, o L2 aqui, o meu I vale 2, então eu não vou ter a variação do J igual a 2. Então meu J vai ser 1, aí vai pular e vai para o 3, e aí vai seguir o produtório, porque eu não posso pegar valores que coincidam para o J e para o I dentro desse produtório. Tá? Para exemplificar teoricamente isso, né, para a gente enxergar isso num problema, por exemplo, a gente tem um exercício aqui, um exemplo, onde é nos dados, né, o número de bactérias por unidade de volume, tá? Que existe uma cultura após x horas. Então, a primeira linha é o número de horas, vai ser a nossa variável x, e o número de bactérias é a nossa variável y, tá bom? Então, 0, 1 e 2 seriam meus valores do x, e y é 32, 47 e 65. Então, esse aqui, ó, é o meu x1, tá? Esse aqui é o meu x2, esse aqui é o meu x3. Tá? Esse aqui vai ser o meu y1, esse aqui vai ser o meu y2, e esse aqui vai ser o meu y3. Tá bom? Então tem 3 pontos dados, eu vou usar um polinômio de grau 2. Eu sei que vai ser um polinômio de grau 2,
Mas o que eu preciso é calcular essa fórmula aqui, que é exatamente aquele somatório que está no slide anterior. Então, tu percebe que eu tenho 3 termos, né? O L1, o L2 e o L3 para obter, e aí eu consigo obter meu polinômio interpolador. Então, para calcular o L1, L2 e L3, a gente vai usar aquele nosso produtório. Tá? Então, aquela fórmula do produtório. Aqui, ó, no L1, o I vale 1. Então, aquele somatório não considera que o J vai ser 1. Inclusive, percebam aqui, ó, que eu tenho o x1 fixo e aqui apenas variando o 2 e o 3. Né? Então, aqui a gente substitui os valores de x1, x2 e x3, que nos é fornecido, certo? São esses valores aqui em cima. E a gente obtém essa expressão. Lembra que os L's, né, o L1, L2 e L3 são funções de x, então meu resultado depende de x. O mesmo processo eu vou fazer para o L2 e para o L3, só que no L2 o meu I vale 2, então o produtório não envolve o 2, e no meu L3 o meu I vale 3, meu produtório não envolve o J igual a 3. Tá? Então, para esses 3 valores a gente obtém funções de x, tá? Termos que dependem de x. A maior ordem desses termos vai ser de grau 2, porque eu estou usando um polinômio de grau 2 para interpolar esses 3 pontos. E aí a gente volta e substitui na função f de x. Tá? Volta nessa função f de x e substitui os valores considerando nossos y, né? Porque lembra que na fórmula que eu tenho y1, y2 e y3, que são os valores fornecidos na tabela. y1, y2, y3. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente vai chegar no polinômio interpolador de Lagrange, de segunda ordem, que é esse aqui. São esses coeficientes aqui. Só que, para estimar o número de bactérias após 1h30, eu preciso saber qual é o valor do y quando x é exatamente 1.5. 1.5. E eu não sei, né, porque a minha tabela me dá o y para quando x é 1 e para quando x é 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a f aplicada em 1.5. Porque o que eu tenho agora é um polinômio que interpola os pontos, né? Então, entre esse domínio de 0 a 2, eu posso calcular esse polinômio para qualquer valor de x que eu queira. Tá? Mas limitado esse domínio de 0 a 2. Eu não posso prever nada ou estimar nada menor que o 0 ou maior que o 2. Então, vai ser o f de 1.5 que a gente tem por aqui. Tá? Que a gente vai calcular, que é exatamente qual é o número de bactérias quando x é 1.5, 1h30. Então a gente substitui esse 1.5 na fórmula e obtém 56 bactérias. Então a gente vai ter, em 1h30, provavelmente, nessa estimativa pelo polinômio interpolador, 56 bactérias. Tá? Gente, a gente vai calcular isso na mão? Não. Quem vai fazer tudo isso é o script para nós. É o método dos interpoladores de Lagrange, os polinômios interpoladores de Lagrange, que a gente tem na aula prática. Então a gente não vai fazer essas contas na mão. Tá? Eu quis fazer isso só para vocês terem uma explicação um pouco mais teórica de como é que é o método. Eu sei que está um pouco corrido, tá? Eu estou fazendo isso agora mesmo. 8h15 agora, 8h17 para ser mais exato, mas eu queria trazer pelo menos um vídeo rápido, de uma explicação rápida do conteúdo para a gente não ficar sem isso na aula de hoje. Eu ainda vou subir o vídeo de uma aula mais completa no YouTube, para vocês terem com mais detalhes, com mais cuidados, esse conteúdo aqui. Mas por enquanto, nós vamos tentar assistir por esse vídeo aqui. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e vocês podem ir direto agora para a aula prática, acredito que está bem tranquilo de entender. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo.